boa tarde a todos e a todas aqui que estão presentes, compartilhando dessa experiência conosco. Estamos aqui realizando essa transmissão através da virtualização, mas com certeza a nossa recepção, o desejo de estar compartilhando atualizações jurídicas e temáticas de extrema relevância, ela não pode ficar vetada, né? Ela não pode ficar restrita aos limites territoriais. Então, estamos utilizando dessa oportunidade da virtualização para poder trazer e compartilhar uma experiência inacreditável com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema, né, porque a atual advocacia ela necessita cada vez mais de advogados capacitados, não só com conhecimento teórico e processual como era antigamente, mas também é muito corriqueiro que o nosso mercado de trabalho, a nossa demonstração de competitividade traga a habilidade de ter um diferencial. Então, esses profissionais acabam se destacando de forma melhor diante de inovações. Então, são áreas de marketing jurídico, network, engajamento, né? Então, são temáticas que há alguns anos, poucos anos atrás, não eram uma realidade na advocacia, certo? Então, como estamos cada vez mais competitivos e cheios de profissionais, é necessário termos, sim, conhecimento básico, conhecimento de experiências, principalmente pautada na ética da disciplina da nossa OAB, mas também compartilhar de novas habilidades para termos uma formação. E por isso que o empreendedorismo jurídico vem ganhando espaço, não só nessa qualidade em relação a sermos melhores na nossa atuação, mas também para humanizar o processo de forma a trazer uma aproximação entre o judiciário e os nossos assistidos. Mas quem vai falar e abordar esse tema hoje é a nossa egressa, certo? A doutora Camila Silveira, ela que vem compartilhar dessa temática conosco, mas também trazer a sua experiência, porque como egressa da nossa faculdade, da grande rede UNIRB, é com muita alegria que recebemos e recepcionamos aqui sua participação. Doutora Camila é advogada, empreendedora, professora, especialista em direito processual civil, processual do trabalho previdenciário, mestranda em famílias na sociedade contemporânea, né? Então, tem experiência para poder falar sobre o assunto, ainda mais compartilhar da sua trajetória aqui, juntamente com a nossa UNIRB. É produtora do conteúdo também do Instagram Amor Índico. É isso mesmo, Camila? Conta um pouco mais aqui para todos nós. Fica à vontade, olá. Seja bem-vinda. Obrigada, super agradeço. Sempre muito bom retornar aqui, ainda que de forma virtual, né? Espero que logo mais a gente possa estar, né, de fato, presencialmente 100%, né? Mas também agora não esquecendo do ambiente digital que, independente agora de pandemia ou não, a gente precisa realmente estar inserido, né? Isso faz parte de tudo isso que já foi dito aí, né, Renata? Então, a gente precisa realmente ter essa amplitude de visão, né? Principalmente no nosso meio, que é extremamente tradicional, e a gente tem uma dificuldade sempre um pouco mais densa, comparando a outras profissões, de introduzir mesmo, né, essas novidades. Bom, né? Renata já me apresentou, eu sou a egressa aqui da Unirb, me formei em 2016.2, ontem, praticamente. Mas tenho a sensação de que realmente não faz tanto tempo assim, até mesmo pela proximidade e boa relação que eu permaneço tendo com a instituição. Direito não foi uma opção assim genuína desde sempre que eu sonhei. Na verdade, foi uma soma de condições. Eu sempre quis muito a docência, sempre. Isso era uma certeza na minha vida. O que eu fosse fazer, eu queria estar ali para transformar, né? E tenho isso desde da minha linhagem familiar, né? Sou filha de professores, neta de professora, minha madrasta professora, minha tia professora, sogro professor, todo mundo aí dentro desse meio do ensino, que eu realmente acredito que é o que fortalece e o que faz com que a gente tenha uma base mesmo para lidar em sociedade. E por conta disso, lá no ensino médio, quando a gente começa a pensar, né, o que a gente vai fazer da nossa vida, eu tive esses devaneios, né,
de como é que eu conseguiria identificar, né? Meu Deus, é muita responsabilidade, né? Eu saí da escola com 17 anos, não sabia nada da vida ainda, e ter que definir para onde é que eu vou, né? E o que eu vou realmente fazer de forma profissional. Foi muito complexo, né? Muito difícil. E dentro dessa pesquisa, né, confeccionada, eu tive que realmente esmiuçar as minhas possibilidades, entender das profissões de uma forma um pouco mais profunda e entender também quais seriam as minhas necessidades na vida adulta, né? Porque é outra coisa, é completamente diferente. E aí, somando essa grande vontade da docência, junto com as disciplinas que eu já me aproximava, né, que sempre teve ali uma correlação muito mais forte com as áreas de humanas, e também verificando e respeitando a minha própria personalidade como pessoa, que tem um viés de escutativa muito grande, de solução, até um quê de criatividade por muitas vezes. Eu acabei somando todas essas características que gerou o resultado do curso de Direito. E aí fui lá, né? Fui lá, prestei o vestibular para a Unirb, era tudo muito bom na minha época, porque era mais próximo da minha casa também, então foi tudo muito, uma mudança extremamente repentina, mas que ainda assim eu me senti muito acolhida, né? E desde o primeiro semestre eu comecei a sentir a intenção familiar que existia por trás, né, da própria instituição. A gente tem um corpo docente na Unirb que é extremamente fantástico, que agradeço muito também ainda poder estar conectada com os meus queridos e eternos professores e professoras, que realmente fazem essa soma, né? Então auxiliam dentro dessa transição, que realmente às vezes é um choque, né? No meu caso foi um choque da vida de adolescente para a vida de adulta, mas existem outras questões e outras possibilidades, né? A gente vê, ainda mais no curso de Direito, algumas pessoas que já tinham sempre o sonho de cursar Direito e que depois de certa trajetória da vida retorna à universidade, né? Então, assim, são muitas possibilidades, muitos meios, e que bom que a gente tem esse espaço de respeito e troca dentro da instituição. E aí, né, dentro desse desenvolvimento de 5 anos, foi tudo muito transformador, né? A gente sempre teve uma mistura muito grandiosa da carreira jurídica como um todo, porque cada professor tinha a sua linhagem, não apenas disciplinar, né, mas também a sua linhagem profissional. Então, a gente pôde ali ter a vivência mesmo, ao menos que fosse da escuta por outras horas, no setor prático, profissional mesmo, da gente conseguir entender quais são as nossas possibilidades, né, porque o mundo jurídico, ele parece, a sensação que a gente tem, né, de forma geral, como sociedade, é que a gente tem dois caminhos muito óbvios para quem faz direito, né? Ou a gente vai para a advocacia, ou a gente vai para o concurso público. E quando a gente para realmente entender a carreira jurídica, e isso a cada segundo está mudando, por exemplo, a gente está aqui agora conversando, pode ser que daqui a pouco surja um outro nicho de atuação, né? Então a gente precisa estar muito ligado nessa agilidade que a gente tem como um todo, né? Tudo agora é muito ágil, para que a gente não se perca, né, e fique ali num caminho muito mais fixado, muito mais enrijecido, sendo que às vezes a gente pode estar colocando as nossas habilidades em caminhos que também são de carreira jurídica, né? Então, eu agradeço muito por ter também tido essa oportunidade de poder sentir essas possibilidades, né, e sentir como implementar essas possibilidades, porque eu acho que essa é uma diferença muito grande, né? Uma coisa é a gente saber que existe, outra coisa é a gente saber como é que a gente caminha para chegar ali, né? E isso realmente me engrandeceu muito. E me fez pensar várias outras coisas, né? Porque quando eu cheguei na faculdade, eu tinha realmente ideia desses dois únicos caminhos. E vivenciar a trajetória dos 5 anos de graduação me fez questionar. Será que é isso mesmo, né? Eu tive a oportunidade de fazer estágio no escritório de advocacia. Foi muito bom, foi muito maravilhoso. Eu realmente suguei muita coisa. Porém, vem mais uma vez a questão do questionamento, né? E eu comecei a verificar que talvez não fosse o meu caminho, ou talvez a minha advocacia não fosse daquela maneira, né? Então, tudo isso vai sendo pautado dentro do nosso caminhar mesmo. E a minha sugestão é que a gente esteja, assim, sempre atento à nossa própria intuição, às nossas sensações, em relação ao ambiente profissional, para que a gente não se perca na mesmice e a gente respeite mesmo a nossa vontade individual. E a partir daí, assim que eu saí, né, da faculdade, eu tive a oportunidade de permanecer como advogada onde eu já estagiava. Só que esses questionamentos ainda ficavam aqui assim,
e resolvi seguir minha vida mesmo, né? Seguir meu rumo, abrir as minhas asas e dar as minhas quebradas de cara aí para ver o que ia dar. Nisso, toco num ponto que Renata trouxe também no início, né? Das questões da gente realmente verificar as nossas habilidades, né? Se a gente parar para ver um processo histórico mesmo dentro do ambiente profissional, e eu digo de forma mundial mesmo, não apenas brasileira, a gente consegue enxergar que a gente vem de um processo de trabalhabilidade, passando para um viés de empregabilidade, né? Então, a gente está trocando essas características, trocando até mesmo a segurança jurídica que envolve o ambiente trabalhista, né? Ou a não segurança jurídica, dependendo do ponto de vista. E são questões que a gente precisa verificar, ainda que a gente segue a linhagem, né, do direito do trabalho ou não. Por quê? Porque isso toca a gente independente, né? Então, assim, quando eu comecei a perceber que estava tendo essa dimensão de evolução, né, entre trabalhabilidade e empregabilidade, eu comecei a perceber também que eu precisava colocar não apenas o meu conhecimento para fora dentro do meu dia a dia de trabalho, mas também respeitar as minhas habilidades. Se, por exemplo, eu escrevo melhor do que eu falo, isso é um ponto que eu preciso tratar e verificar dentro do meu trabalho, né? Então, o ambiente jurídico, às vezes, ele pede como se fosse uma sensação obrigacional de que a gente tivesse todas essas características obrigatoriamente, que se a gente não tem, que a gente experiencie para acolhê-las. Porém, nem sempre a gente está realmente com vontade de acolhê-las, né? Então, eu não vejo hoje isso mais como uma questão de regra, eu vejo isso realmente como uma questão de respeito e vontade própria. Eu, por exemplo, escrevo melhor do que falo na minha vida. Porém, dentro da minha trajetória, para o que eu quero, para o meu objetivo profissional, para a minha intenção, eu sei que eu precisaria melhorar mais a minha questão de oratória. Então, eu venho dentro desse trajeto já dando continuidade a isso para que eu me sinta mais aberta, para que hoje eu possa estar aqui de uma forma tranquila, sem ficar nervosa e poder bater um papo totalmente natural com vocês, para que eu realmente consiga fortalecer a minha intenção profissional. Então, para mim, isso faz sentido. Então, não é uma carga negativa, mas se não fizesse e eu tivesse a sensação de obrigação de ter que me aprimorar na oratória por conta da minha carreira jurídica, talvez isso me trouxesse infelicidade, né? E quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente precisa falar de felicidade, né? A gente está vendo aí até questões mesmo ocupacionais, né? O burnout, que agora também tem, né? CID, etc. As coisas estão muito pesadas, a gente está numa situação muito densa, a pandemia piorou tudo isso, né? A gente está num turbilhão de sensações, de sentimentos que a gente às vezes não consegue colocar para fora. Então a gente precisa se cuidar, né? Aquele nível de autoconhecimento, com o autorrespeito, para que a gente realmente caminhe e busque aquele viés profissional da melhor forma possível, né? Daí, dentro desses questionamentos todos e dessa noção de que eu precisava realmente respeitar as minhas habilidades e entender o meu propósito profissional, eu fiz uma formação em coaching, na intenção mesmo de entender de gestão. Eu senti falta dentro do ambiente jurídico de eu entender de gestão. Gestão profissional mesmo, de como é que eu posso lidar com as minhas finanças, como é que eu consigo fazer aquela parceria, como é que eu consigo convencer aquele cliente de que realmente eu sou a melhor profissional para estar ali do lado dele naquele momento, como é que eu consigo administrar os setores, são muitos setores, né? A gente às vezes pensa que está trabalhando sozinho, mas dentro de uma pessoa só a gente tem marketing, a gente tem a própria gerência de processo, a gente tem o próprio RH, a gente tem o financeiro, a gente tem, são muitas possibilidades, né? E nem sempre a gente tem a condição mesmo de sugar todos esses conhecimentos e entender exatamente qual é o caminho correto para cada setor, né? Então, a minha ideia era realmente entender dessa gestão de uma forma, né, fora da bolha, para que eu pudesse ali, dentro da minha equipe, dentro dos meus negócios, conseguir fluir da melhor maneira possível, né? E isso foi muito bom, porque realmente eu consigo ter os resultados que eu estou, né, tentando ainda, a gente está ainda no caminho, né? Estou tentando ainda colher aí os frutos, né, desse meu plantio, mas eu já sinto uma segurança muito maior de estar autônoma dentro da advocacia, por exemplo, né, de ter a oportunidade também da docência e ainda assim
saber conciliar meus horários, saber conciliar os meus projetos, saber conciliar as minhas finanças, né? Entender a entrada e a saída, o que é necessário investir, o que não, entender a minha hora de trabalho e respeitar ela também, né? Tem essas questões que a gente às vezes se pega, principalmente quando a gente está saindo da faculdade. Às vezes a gente fica até com receio de cobrar uma consulta, porque às vezes não se acha apto, mas, gente, foram 5 anos estudando, né? Não apenas o seu tempo ali, né? A sua. Você está ali se debruçando em estudos, você está ali pagando para aquilo dali também, né? E eu não digo apenas a mensalidade, eu digo um todo, né? Transporte e alimentação, é o seu lazer que também faz parte do seu dia a dia de trabalho também, porque é o seu descanso ali naquele momento e é um setor extremamente importante, né? Então, são várias questões que a gente precisa estar ali pautando para que a gente se respeite, para que a sociedade já tenha também esse viés, né? E é um ponto de dificuldade dentro do ambiente jurídico. Infelizmente, a sociedade não vê a gente com esse respeito, né? Para ir numa consulta médica, não há reclamação sobre o pagamento de consulta, mas para o ambiente jurídico é como se a gente tivesse a obrigatoriedade de dar a informação jurídica. E sim, temos sim uma função social educacional dentro do nosso conhecimento, mas não necessariamente gratuito, né? A não ser que seja a opção de cada um, e aí, né, de livre-arbítrio. Mas a gente precisa ter essa noção de respeito próprio mesmo pela nossa profissão. E como equipe, né, também, porque somos muitos, quando a gente começa a esquecer desse quesito de respeito, a gente acaba também ofendendo o nosso colega ou a nossa colega. Então, é sempre bom a gente ter esse viés. E aí, passado esse momento, né, como eu falei, eu saí da faculdade, mas a minha veia de docente, ela não pulsa, não. Ela é quase um vulcão. E aí, eu senti falta, né, de ter tido uma experiência um pouco mais aprofundada desse ambiente. E retornei ao NIRB. Retornei ao NIRB e solicitei para que eu permanecesse ali, né, como monitora voluntária da disciplina de prática civil. Tinha uma boa relação com a professora, tinha uma boa relação com a coordenação também, e aí aceitaram o meu pedido, e eu passei 3 anos da minha vida aí, todos os sábados à tarde, ou pela manhã, dando aula de monitoria, estando com vocês, aplicando prova, e isso foi muito, muito importante para a minha vida, foi um direcionador, assim, para tudo. Primeiro porque eu consegui continuar, né, de certa forma, foi muito, assim, eu terminei em 2016.2, em 2017.1 eu já tinha retornado para a faculdade. Então eu ainda tinha colegas lá, né? Então foi muito bom dar continuidade a essa relação. E também ter a oportunidade de ter realmente essa experiência, né? Tinha a quantidade de alunos, a possibilidade de aplicação de prova, uma outra realidade que, dentro do meu estágio profissional, eu não tinha esse viés, porque era um estágio dentro de escritório de advocacia. Então, foi para mim, assim, de extrema importância, né? E eu agradeço muito ao NIB por ter tido a confiança, né? De abrir a porta para a egressa aqui, de poder estar monitorando e participando desses momentos que foram realmente incríveis, né? E extremamente essenciais para a profissional que eu sou hoje, né? O sentido e as consequências são sentidas realmente dia a dia. Daí, segui, né, também, ao mesmo tempo que eu estava lá na monitoria, eu já estava na pós-graduação, eu sempre brinco que eu gosto de sala de aula, independente de onde eu esteja. Se eu estou como aluna ou como professora, ali é o meu lugar. Então, eu saí da faculdade direto para a pós-graduação, da pós-graduação direto para o mestrado, e já estou ali mirando no projeto do doutorado, porque eu não tem na minha cabeça, assim, dentro do meu planejamento profissional, não gostaria de dar umas pausas, assim, sabe? Eu realmente gosto de estar ali debruçada e me atualizando e conhecendo gente, me desenvolvendo cada vez mais. Eu acho que, como eu disse no início, né, o ensino realmente é base para que a gente possa se desenvolver como sociedade. Então, isso me fortalece muito, é o que me dá gana mesmo de vida. Então, dentro disso eu comecei, né, a pós-graduação, eu fiz as duas ao mesmo tempo, para que eu pudesse ter também propriedade para me vincular também na própria advocacia, né? E aí, percebam que algumas características do que eu já digo são as questões de empreendedorismo mesmo, né? A gente fala de empreendedorismo hoje em dia e parece, né, tem uma sensação que é uma palavra nova que a gente achou ontem e todo mundo coloca em qualquer frase e tá bonito, né? Quando na real não é.
Empreendedorismo nada mais é do que uma ação inerente ao ser humano, tendo em vista que somos seres pensantes, né? E a partir do momento que somos seres pensantes, a gente sempre vai ter algo novo a trazer. E é justamente essa perspectiva de empreender, é inovar, né? Então, eu sempre falo nas minhas aulas de empreendedorismo que desde que o mundo é mundo, a gente já está empreendendo, né? Então, a gente descobriu o fogo, a gente confeccionou escrita, a gente desenvolveu falas, idiomas, linguagens, né? A gente confeccionou utensílios, hoje em dia a gente tem tecnologia, globalização, são muitas informações, e tudo isso fomos nós o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa entender que é inerente. Todos nós estamos aptos, né? E o outro ponto que a gente precisa entender também sobre empreendedorismo é que quando a gente fala disso, a gente não fala necessariamente de autonomia, né? A gente sempre pensa que quem empreende é o CEO da própria vida, né? O dono do próprio negócio. E não necessariamente. Não necessariamente. A gente pode empreender sendo seletista. A gente pode empreender estando como discente na instituição. A gente pode empreender prestando serviço. A gente pode empreender também sendo dono do nosso próprio negócio. Então, a intenção é que a gente sempre veja a característica de inovação como uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, independente do ambiente que a gente está. E aí, é justamente esse viés que eu acho que move mesmo, né? Para que a gente entenda o empreender como algo tal necessário dentro do ambiente jurídico. Porque, né, como eu tinha dito no início, a gente realmente é uma ciência extremamente tradicional. Isso é muito bom, muito respeitoso, é bonito de ver, né? A gente tem uma história muito profunda que mexe com a gente, que faz até a gente querer estar dentro do ambiente de carreira jurídica. Mas existem outras questões aí que eu diria assim que são estruturais, que por desenvolvimento da própria sociedade a gente precisa pelo menos balançar. Eu não vou dizer romper, mas pelo menos balançar, pelo menos pensar, pelo menos questionar, né? Precisamos falar sobre isso, né? E aí, dentro dessa necessidade de balanço de estrutura, né, que vem o empreendedorismo jurídico com uma força brutal, né? Como eu falei, parece algo recente. Por quê? Porque hoje a gente está no momento da informação. A gente tem informação o tempo todo. A coisa não para, né? A gente tem um bilhão de formas de saber, né? Muitas aspas nisso, de saber sobre algo que a gente está ali procurando e pesquisando, né? Então, acontece que quando a gente vê dessa forma, às vezes a coisa fica aprofundada, mas as coisas às vezes ficam meio ali no raso, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo jurídico e entende que, sim, ele sempre existiu, porém agora estamos no boom por conta da tecnologia, do momento de informação e etc., faz com que a gente precise também falar sobre isso e entender como é que a gente pode estar implementando ou até mesmo entendendo as nossas próprias ideias, que com certeza, eu tenho certeza que aí para vocês já surgem, já movimentam, já chateiam vocês por algum motivo, né? Já tem alguma coisa ali já, né, vibrando para que vocês coloquem para fora. A ponto de, né, vocês entenderem exatamente como é que eu posso colocar essa ideia para fora. Como é que essa ideia pode realmente dar certo? Ou ao menos testar, né? Porque tudo quando a gente fala de empreender, precisa ser testado para ser validado. É quase uma pesquisa científica, sabe? Quando a gente faz lá o nosso projeto de pesquisa, a gente faz um questionamento, joga uma hipótese, que é uma possibilidade de que a conclusão realmente chegue nessa hipótese, pode ser que seja o oposto, né? E depois de agir, a gente vai ter lá um resultado, né? Então é mais ou menos nesse viés. O que eu acredito é que a gente realmente precisa ter essa coragem de se movimentar, né? E de fazer o diferente, ainda que estejamos numa ciência tradicional, ainda que precisemos sim respeitar, né, a historicidade da nossa ciência. Porém, a gente precisa também respeitar as mudanças sociais. Afinal de contas, o ambiente jurídico nada mais é do que uma ciência social. Então, a gente não pode, né, literalmente vedar e fingir que nada está acontecendo, sendo que tem muita mudança sendo implementada. E nós somos os responsáveis pelas modificações e segurança dessa sociedade. Então, a gente precisa sempre estar colocando as nossas questões, as questões que estão ao nosso redor, que porventura nos sensibilizam, né? Para que a gente possa falar sobre isso e ao menos testar, né, essa possibilidade de empreender, né, mais uma vez. Mas, assim, o viés do empreendedorismo jurídico, ele tem essa compreensão conceitual, né, didática, eu diria,
mas ele também tem as suas especificidades um pouco mais exatas, né? Então, a partir do momento que a gente para realmente se debruçar dentro do ambiente de empreendedorismo, sempre eu digo que o primeiro ponto é o time aí do autoconhecimento mesmo, né? Da gente realmente se escutar, né? Entender o que é que não tá fazendo sentido para mim, ou, poxa, isso daqui realmente não acho que traz resultado para o ambiente jurídico, não sei, né? São possibilidades inúmeras, né? Que podem vir desde a questão material, desde a questão processual, desde a questão de próprio tratamento e gestão ali da sua carreira, né? Como eu disse, carreira, né? Não necessariamente só advocacia e concurso público, a gente tem N possibilidades, inclusive N possibilidades dentro desses dois pontos, né? Então, a gente precisa estar realmente abrindo a nossa mente para as novidades e acrescentando nelas. E isso que é empreender, né? Dentro da parte mais específica do empreendedorismo, né, essa parte mais exata, a gente tem algumas linhagens, né, de realmente compreender as nossas habilidades, de realmente entender de nicho de atuação, né, que a gente tem aí várias questões e, mais uma vez, também evolutivas, né? Sempre falo nas minhas aulas que antigamente a gente consegue enxergar isso quando a gente vê filmes de época, séries de época, novelas de época. A gente tinha um viés de advocacia, né? De maneira completamente geral, né? Era o advogado da família, né? Literalmente, o advogado da família, né? Normalmente um homem de bens, né? Um homem branco de bens, né? Então a gente tem também a característica social dessa estrutura jurídica, né? Que também precisa empreender em cima disso, né? Existe a necessidade de conter um rompimento também sobre isso. Então, a gente consegue enxergar também a mudança de lá de trás, né? Nessas cenas dessas novelas, desses filmes, a gente consegue enxergar, por exemplo, esse advogado na mesa de jantar da família, onde ele literalmente era o papagaio de pirata. Ele resolve tudo. O que vier, pode vir aí qualquer área do direito que ele é o melhorzão. E hoje a gente já não enxerga mais isso como pedido da sociedade. O cliente, ele chega no seu escritório, primeiro que ele já chega com a resposta que ele já viu no Google, e ele não está ali para perguntar e saber de você. Ele está ali para testar se você já sabe a resposta que ele já tem. Então, olha o nível de especificidade que a gente tem hoje em dia por conta da evolução informativa. E isso passa e perpassa, inclusive, pelo próprio ambiente educacional, né? A gente já sai da faculdade já pensando, meu Deus, eu vou me especializar em quê, né? Porque a gente já tem essa necessidade de entender o sentido aí um pouco mais lato sensu, né? Do que a gente vai querer para a nossa vida. E aí, o dia a dia vai mostrando o quanto mais estrito senso a gente precisa ser. E é cada dia mais, gente. Eu juro que é cada dia mais. A gente pensa que, se eu digo, eu sou advogada civilista, civil é um mundo. E ao ponto que eu estou aqui respirando, a cada respirada tá vindo mais uma matéria em civil, mais um questionamento, mais uma jurisprudência, mais um projeto-lei. Então, assim, não tem condição de Camila saber tudo de civil. É impossível. Então, eu preciso entender que, ao menos para minha propagação profissional, eu preciso ser específica naquilo que Camila de fato sabe, que Camila pode jogar aí Camila em qualquer circunstância disso daí, Camila vai ser a melhor. Ponto. E aí, né, nada obsta, obviamente, da gente se comprometer em se debruçar em estudos, em analisar outros casos, que, porventura, fuja da sua linha principal, né? Existe essa questão também, né, do que você faz principalmente, e existe a parte secundária, às vezes terciária, depende aí da forma que você vai formatar o seu modelo de negócios, né, que é uma ferramenta que a gente utiliza dentro do viés empreendedor para a gente realmente ajeitar aí a nossa carreira da melhor maneira possível, né, entender exatamente quais são as ferramentas que a gente vai precisar para movimentar o nosso ambiente profissional. E aí vem também as circunstâncias de mudança dessa visão, né? Como eu falei anteriormente, era aquele advogado que resolvia tudo sozinho e ele era o melhor e ele estava ali e tinha aquela condição para a época, né? Que era viável. Hoje em dia já não é mais. Então, se Camila, por exemplo, não está dentro da área criminal, mas porventura um cliente está ali solicitando esse auxílio jurídico, eu posso ter uma parceria, por exemplo, né? E enviar este cliente para este parceiro ou parceira. Isso também faz parte do viés empreendedor. E aí a gente começa a entender também
como a nossa cadeia profissional, ela precisa ser vista como uma empresa, né? E por isso que eu falei que ela tem setores. Ainda que sejamos nós sozinhos ali dentro daquele mundo, ainda assim ela tem setores. E eu não falo de empresa necessariamente CNPJ, né? Dependendo do seu viés profissional, de como você está ali aplicando a sua carreira jurídica, pode ser que você tenha um CNPJ, né? Vai que você abre uma legal tech, alguma coisa assim, inclusive, façam isso. É uma grande sugestão de negócio hoje em dia. Mas pode ser que, porventura, você esteja ali apenas vinculado à sua OAB mesmo, né? E caminhando dentro do espaço de advocacia. Tá tudo bem, mas isso não obsta da gente enxergar de forma empresarial a nossa carreira, né? E isso é um viés empreendedor, ainda que às vezes pareça um pouco mais maçante hoje em dia falar sobre isso, tendo em vista essa perspectiva de informação, né? Onde você vai, você consegue ver as pessoas às vezes repetindo as mesmas questões, né? Ainda considero isso como inovação, porque isso foi de ontem para cá. A gente consegue ver, inclusive, né, aqui em Salvador, por exemplo, né? Eu sei que temos o NIRB aí em outras localidades, mas como eu sou de Salvador, vou me ater aqui a essa territorialidade apenas para constar a minha experiência de local mesmo, né? Aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem uma cidade que, historicamente falando, uma cidade extremamente movimentada, colorida, né? Libertária. As pessoas vêm para Salvador achando que aqui é tudo festa, tudo bagaceira, né? Aqui a gente está livre, é história, é movimento, é felicidade, é dança. E é também, né? Mas para quem realmente reside em Salvador, a gente tem a brilhante sensação do quanto conservador é o cidadão soteropolitano. A gente tem uma extrema dificuldade de implementar novidades nessa cidade, por exemplo. A gente precisa de um passo a passo muito mais lento para trazer essas inovações e realmente conseguir sentir ali, né, resultados, do que talvez cidades como São Paulo, que já está ali, cada respirada está movimentando, inovando e vindo coisa nova e está todo mundo ali aberto àquilo. A gente não, a gente é um pouco mais cauteloso, a gente precisa ali realmente sentir se aquilo dali é seguro mesmo, não sei se eu vou, né? Então, tem todo um preparo, né, diferenciado dentro do ambiente soteropolitano. E isso também é algo que a gente precisa falar quando a gente vai falar de empreender, né? Para a gente também entender e respeitar que nem tudo que se fala é regra. Tudo que eu falei, por exemplo, aqui, são apenas um rol exemplificativo, né? Em relação ao ambiente de empreendedorismo jurídico. Não necessariamente vai dar certo para você, né? Então, por isso que eu disse, é necessário a gente testar para validar. Sempre, tudo, todas as informações, mas precisa de testar, né? Não adianta ficar sempre indo para congresso, indo para palestra, escutando daqui, aprendendo dali, lendo um livro, fazendo um curso e não colocar em prática. Porque aí, primeiro, a gente gasta tempo de vida, né? Segundo, a gente cria uma expectativa sobre aquela temática. E terceiro, a gente se frustra porque, obviamente, não vai ter o resultado, né? E aí, várias outras coisas se desencadeiam a partir daí. Então, não sugiro esse caminho. Sugiro mesmo movimentação, dar a cara a tapa. Ah, quebrei a cara. Levanta, vai de novo, né? Para que a gente possa se fortalecer nisso daí. E aí, dentro dessa questão, né, territorial, vou até puxar um gancho do ambiente de evolução, né? Como a gente disse, a evolução está aí, a gente está conseguindo, até mesmo por estar aqui dentro do viés digital, né? E é um outro ponto de inovação dentro do ambiente jurídico, né? E aí a gente pode até ver o quanto a gente é mais lento na nossa ciência de chegar onde talvez a gente, como se no nosso dia a dia, já esteja, né? A internet, por exemplo, né, a utilização da internet, ela está atrelada no nosso dia a dia, né? Claro, eu sei que existem pessoas que ainda não têm a condição de ter esse acesso, né? Mas existem muitas outras que têm, né? E dentro do nosso dia a dia, ela está ali vinculada para a rede social, para comunicação, para informação, para assistir Big Brother, né? Enfim, várias coisas desse tipo. Porém, quando a gente vai fazer um comparativo dentro do nosso ambiente profissional vinculado à ciência jurídica, parece que foi ontem.
que a gente começou a, pelo menos, se integralizar nisso. Pelo menos. E aí eu digo para vocês, legislativamente, por exemplo, a gente tem legislação de processo eletrônico desde 2006. Eu não sei exatamente aí qual é o time de vocês dentro da ciência jurídica. Eu sempre trato a minha carreira desde o dia que eu pisei na faculdade. Do dia que eu pisei na faculdade até hoje, eu estou envolvida na carreira jurídica. Porque, sim, eu trouxe e permaneço trazendo, né, resultados daquilo dali. Numa troca de ideia com o professor, às vezes a gente dá solução para processo dentro da nossa sala de aula como aluno. Então, a gente precisa saber e respeitar também esse momento da gente. Então, não achem que, eu acabei de sair da faculdade e não sei nada. Não, vocês sabem sim, vocês participaram sim, se vocês estagiaram no TJ, se vocês estagiaram na Defensoria, no Ministério Público, no escritório de advocacia, vocês estão participando, vocês fazem parte da carreira jurídica, então não se excluam disso, não. 5 anos de estudo é muita coisa, e muito envolvimento dentro de uma ciência que é, né? Então a gente precisa estar sempre atento em relação a isso. Mas a questão da tecnologia, né? E aí a gente tem essa legislação lá de 2006, né? E não tinha, de fato, a implementação, né? Aqui mesmo, para a Bahia, a gente tinha um único sistema, que era vinculado ao juizado, onde nem sequer a gente tinha, de fato, o processo virtual, né? A gente tinha o andamento, a movimentação virtualizada, mas a gente não tinha exatamente o processo em si. Se eu quisesse ver o processo, eu ia ter que ir lá, fazer a carga para pegar o processo, enfim, né? Todo um deleite ali do meu dia a dia que, para o momento social que a gente já estava vivendo, tendo em vista que já existia scanner, tendo em vista que já existia internet, tendo em vista que já existia todo um arcabouço de ferramenta que poderia estar ali auxiliando a movimentação daquele processo, ainda não era implementado. Se não fosse a pandemia, quando é que vocês acham que a gente ia ter audiência online da forma que a gente está tendo agora? E é uma coisa que auxilia, né? Por exemplo, eu posso estar em uma viagem a trabalho e não preciso deixar na mão o meu cliente ou a minha cliente por conta da questão territorial, porque apenas preciso de um celular ou de um computador que contém a internet para entrar e fazer audiência. A mesma coisa em relação ao que a gente está tendo aqui agora, por exemplo, eu poderia estar em outro país nesse momento e não ter perdido a oportunidade de estar aqui conversando com vocês em relação ao empreendedorismo jurídico, contando para vocês um pouco da minha experiência como egressa na Unir. Então, são questões que hoje desenvolvem também questionamentos, né? Porque, por um lado, é muito bom, né? A gente tem a praticidade, a coisa fica talvez um pouco, bote muito talvez nisso, um pouco mais célere, né? A gente tem a possibilidade de ter talvez uma liberdade maior da nossa própria vida pessoal, né? Diante da questão territorial. Mas a gente também tem outras questões, né? A gente também não pode esquecer de bases, inclusive jurídicas, né? Para que a gente trate também sobre esse ambiente eletrônico, né? Por exemplo, publicidade. Será que o processo permanece público agora que a gente está aí extremamente virtualizado? Não sei, fica aí o questionamento, né? Então, assim, a gente precisa realmente esmiuçar todas essas questões, né? E sempre ter esse viés de criticidade mesmo, sabe? Não tô falando de criticar de forma negativa necessariamente, sabe? Mas construtiva. Mas se for negativa também, que seja, mas que a gente traga também um viés de pensamento, né? Não basta só criticar, a gente precisa se movimentar sempre. Então, assim, a gente tem todas essas possibilidades, né? E a territorialidade hoje, inclusive, é um ponto que a gente coloca nessa parte exata do empreendedorismo, né? É uma grande possibilidade que a gente tem de realmente se movimentar, de ser um advogado nômade, por exemplo, né? Posso aqui pegar meu notebook, sair por esse mundão aí e permanecer advogando em Salvador, sem qualquer problema. Talvez, sei lá, realizando o sonho da minha vida de botar uma mochila nas costas e sair por aí, né? Então, assim, as questões que a evolução vai nos dando, vai criando essas possibilidades que a gente precisa sempre questionar, porque, como eu falei, quando a gente fala de trabalho, a gente fala de felicidade, né? E, infelizmente,
a gente vem de um processo histórico extremamente escravocrata, né? E a gente tem isso muito disso. É inerente, tá, gente? Não é uma questão que a gente escolheu ter para a gente como pensamento e ideologia, não. É uma questão que faz parte do nosso processo histórico. Não tem como a gente tirar da gente, né? Então, assim, a gente acaba aceitando pouco, achando que é suficiente, né? Então, o ideal, assim, de modo extremamente geral, tá? Excluindo as especificidades. Quando a gente tem o geral, a gente fala do geral, a gente não fala do específico, né? Excluindo as especificidades, é que a gente tenha um salário que consiga pagar as minhas contas e eu consigo sobreviver. Mas eu não tô falando de sobrevivência, eu tô falando de vivência, né? Então, hoje eu consigo enxergar com muito mais carinho, inclusive, né? A ciência jurídica, porque eu sinto que ela me dá a possibilidade, primeiro, de realmente ser um ser pensante, né? Segundo, de me realizar como profissional e pessoalmente dentro da minha carreira, né? Então, assim, eu desejo para vocês exatamente essa sensação, né? De que eu tô ali compartilhando, né? Eu também posso fazer, eu faço parte disso, eu me sinto parte disso, né? É isso que me movimenta, é o que faz eu acordar de manhã e falar, meu Deus do céu, que bom que eu vou trabalhar nisso daqui hoje, né? E não, meu Deus, que saco, eu tenho que ir para aquele lugar com aquelas pessoas insuportáveis, não aguento mais, fazendo aquela mesma coisa de forma mecânica, sem desenvolver, sabe? Sem ter realmente vontade de viver. É literalmente sobreviver, né? Então, assim, eu acho que a gente está numa das ciências mais lindas que a gente pode ter, né? Porque fala de gente, né? Fala da gente. Então, a gente tem essa ligação muito mais profunda, uma certeza muito mais forte, né? Que faz com que realmente a gente se movimente, se apaixone a cada dia. Claro, tem muitos problemas, mas como eu falei, somos nós, né, os seres pensantes, que estamos aqui para solucionar eles e criar outros problemas também. E é nessa movimentação que a coisa se desenvolve e tudo vai ficando realmente muito mais gostoso, né? Então, eu realmente desejo que vocês empreendam muito, né, na vida de vocês, pessoal, profissional, que vocês suguem o máximo que vocês puderem desse momento de graduação, de especialização, no momento acadêmico como um todo. Sejam espertos e espertas, não fixem só naquilo que é lhe dado, sabe? Abra, se amplie mesmo. Então, utilizem da carreira jurídica como um todo. Questione quais são as suas opções, não fixe só naquilo que é óbvio, tá? Uma dica, pesquisa científica é um mundo, gente, uma possibilidade muito massa de você se preencher em qualquer outra carreira que você queira ali optar para o seu caminho profissional. Enfim, eu gostaria muito de agradecer, né, esse convite maravilhoso. Eu estou realmente muito honrada de retornar aqui, ainda que virtualmente. Espero que a gente possa ter aí outros momentos, talvez, por que não presenciais, para a gente trocar essa ideia, talvez falar um pouquinho mais da parte exata aí do empreendedorismo, que é longa e duradoura, né? E, enfim, a gente poder se conhecer e vocês me contarem também qual é o sonho profissional de vocês, né? Eu sempre digo, faça do seu sonho um objetivo, né? Linke aquilo dali, caminhe para aquilo dali. E é isso. Fico aqui sempre aberta, né? Contem comigo para o que vocês precisarem. Vamos juntos e juntas, com certeza. Essa carreira é nossa. Eu estou aqui radiante com esse bate-papo. Poderíamos passar diversas horas aqui, porque é muito suave e muito presente do nosso cotidiano. Eu também sou uma apaixonada pelo direito, mas nesse momento eu estou me sentindo, na verdade, uma operadora de telemarketing, que eu tive um problema operacional, tive que adaptar aqui. Mas algumas considerações nessa sua fala, eu gostaria aqui de destacar. Primeiro, a honra é toda nossa, porque a gente costuma identificar que os nossos alunos são as nossas grandes estrelas, embora a Rede Unir, né, com toda a diversidade, né, nós temos 44 cursos de bacharelado, 44 cursos tecnólogos, mas a nossa estrela em si são os nossos alunos, principalmente agora os nossos egressos, que trazem a história, né, a experiência, porque nada mais enriquecedor do que a experiência compartilhada. E cada vez mais isso nos mostra, e a sua fala está presente justamente, porque empreendedorismo nem sempre é criar, né? Nem sempre é trazer algo novo, mas é a nossa vocação, é a nossa aptidão, a nossa habilidade de
desconstruir ou mesmo de gerenciar ou desenvolver diversas habilidades através dessa experiência, né? Através de identificar um problema, uma oportunidade para desenvolver soluções que vão nos tornar mais aptos, capacidade de idealizar, concretizar. Não sei, ainda aqui, chegando recentemente na instituição, mas durante a nossa caminhada teremos a oportunidade de aprofundar aqui o nosso contato, eu espero, que a minha primeira disciplina que eu lecionei foi empreendedorismo no curso de administração, antes mesmo de pensar que um dia estaria na sala de aula com os alunos de direito. Então, eu tive aqui um insight incrível de tudo que eu trazia na área de administração, porque empreender é trazer gestão e há cada vez mais a necessidade de sermos gestores da nossa realidade. O mercado demanda uma postura profissional muito mais de um gestor, certo? Porque você tem todas as habilidades ali para conduzir, tempo, marketing, network, a questão das finanças. Gente, como isso foi difícil para a minha caminhada inicial também, o investimento do escritório de advocacia. Então, são diversos fatores que acabam sendo limitadores, que impedem certas mudanças. E conhecer essas transformações é que vai trazer um diferencial, até para poder mesmo compreender qual a nossa, como você falou, né? Desenvolver uma habilidade na oratória, se dedicar um pouco mais na escrita, investir para poder ampliar uma rede de network. Então, é preciso realmente trazer toda essa gestão para a nossa realidade. Você falou algo também que eu gostaria de destacar, e eu sempre falo isso para os meus alunos. Você não se torna operador do direito no momento em que você é aprovado no exame da OAB ou quando você recebe ali o diploma de conclusão de curso. Não. Você se torna operador do direito a partir do momento em que você inicia a primeira aula no primeiro semestre da sua faculdade. Porque o curso de bacharelado, ele vem justamente para tornar o ser pensante. E o direito, ele existe porque nós vivemos em sociedade, e a sociedade ela é constituída de conflitos, de relações, de normas sociais. Então, nós precisamos cada vez mais interagir no sentido de estabelecer normas de conduta que harmonizem essa nossa convivência. Então, nós não precisamos, se não fosse para sermos ser pensante, o curso de Direito seria tecnólogo, que há, claro, uma grande discussão para que haja essa possibilidade, mas a grande vertente é bacharelado, né? Quando nós formamos, nós somos bacharéis em direito. Nós somos seres críticos e acadêmicos para pensar, para idealizar, para construir o direito, buscando uma base da ética, da moral, da cultura em que cada vez mais acaba sendo construída, reconstruída, destruída quando necessário, porque o ideal mesmo é um ideal de democracia, de dignidade, não para viver, mas não para sobreviver, mas para viver. Então, as suas falas assim foram de extrema relevância para poder refletirmos sobre o nosso papel e quanto antes refletir essa atuação ainda na academia, muito melhor, porque o local de imersão é agora, não é quando vocês pegarem a carteirinha da OAB, não, é agora. Olha, a Camila teve essa experiência de imersão como voluntária. Então, por que não antes, já que a experiência dela, né, demonstra que precisa ter essa imersão na prática, vocês não procurarem essa oportunidade? Então, com certeza, aqui é um momento de grande enriquecimento. Eu espero que todos que estiverem aqui participando possam utilizar dessas dicas e utilizar de toda a sua experiência aqui compartilhada para poder implementar nesse semestre que inicia, porque o tempo de mudança é agora. O momento de transformar é hoje, não deixa para depois, né? Então, eu quero agradecer imensamente e pedir que deixe uma mensagem aqui, um recado, já foi feito, mas que possa reforçar, doutora Camila, né, para os íntimos, que nos identificamos com alguns amigos em comum, então eu já posso chamar de Mila. Por
favor, fique à vontade para deixar essa mensagem para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo. Eu reitero os agradecimentos mais uma vez. Me disponibilizo sempre que vocês quiserem aqui para a gente trocar. Enfim, né? Já deixei claro que eu me sinto muito acolhida pela instituição, né? Ainda que já tenha passado há alguns pequenos anos, né? A gente sempre está trocando de alguma forma. Agradeço a quem está aí também, né? Escutando e refletindo, né? Sobre todas essas informações. Que a gente possa seguir realmente juntos e juntas, né? Que vocês utilizem mesmo esse momento para transformar. Muita coisa aconteceu socialmente dentro desses, né? Desses tempos pandêmicos. E eu acho que, mais uma vez, reitero, a gente está numa ciência social, né? E a gente tem um papel muito importante de segurança social também. Então, a gente, às vezes, bota muito a expectativa do cuidado em outros entes, né? Como o próprio ente político, quando, na verdade, quem movimenta toda a base somos nós. Então, a gente precisa ter também essa compreensão da nossa própria responsabilidade nisso. E eu acho que é como a Renata falou, utilizem esse momento de graduação, às vezes até mesmo independente do curso que você está fazendo, né? Para se envolver 100%, né? Se reconhecer também 100%, a ponto de você já utilizar esse tempo, né? Como operador, por exemplo, de direito, para já gerar esses resultados, né? E se testar também, né? Se der essa oportunidade, poxa, eu estou aqui, eu gosto muito dessa ciência, eu quero estudar direito, adoro as aulas, adoro todas as disciplinas, eu gosto, mas eu ainda não sei exatamente para que lado eu vou. Então, se der a oportunidade, estagie aqui, estagie ali, conheça a pessoa, se voluntarie, se abra para esses momentos, né? Para que vocês possam se fortalecer, se entender cada vez mais. E quando chegar lá, né, no vamos ver, vocês consigam realmente vivenciar a profissão de vocês, realizar o sonho de vocês. E não realmente, enfim, nadar como a maioria, só apenas sobrevivendo e talvez até reclamando diariamente de todas as dificuldades que vai ter, né? Não tem muito para onde a gente correr, não. Vai ter. Mas se a gente pelo menos está ali realmente compreendendo e gostando do que a gente está projetando, tudo flui de uma forma muito mais leve, né? Então, o que eu desejo de vocês é essa leveza, né? De realmente viver, né? E, enfim, né? Como eu disse, eu tô aqui sempre aberta para que a gente possa trocar, enfim, se conhecer, se ajudar. Eu acho que quanto mais a gente tem essa ideia realmente de equipe, né? A coisa vai se transformando de outra maneira. É um outro ponto que eu vejo, às vezes, até como negativo da nossa profissão. Às vezes a gente se distancia muito, é uma coisa talvez mais ausente, mas cada um por si. E não, talvez se a gente, né, empreender sobre isso, a gente consiga ver aí resultados um pouco mais benéficos. Sem dúvidas. Mais uma vez, obrigada. Quero agradecer também a todos que estiveram e a todas que estiveram aqui conosco. Dizer que a nossa programação, ela acaba tendo todo um planejamento de inovações também para o semestre, então segue as nossas redes sociais, fiquem atentos aos canais de comunicação oficial da nossa rede Unirv, porque com certeza vamos ter muitas novidades para que vocês possam aprofundar, possam viver essa experiência, porque é um universo de possibilidades que será disponibilizado e basta vocês realmente aproveitarem as oportunidades. E como eu disse, a oportunidade é hoje, agora, não deixa para depois, certo? Então, agradeço aqui e vamos mantendo contato, precisando, já sabe. Sou Renata Lorena, Camila também está disponibilizando suas redes sociais. Entre em contato, tire a dúvida, vamos interagindo para além das salas de aulas virtuais, não é mesmo? Para poder que a experiência, através da tecnologia, abram oportunidades para todos. Até a próxima.